Começando aqui a nossa entrevista com o vereador, professor Carlos Alberto Serck, conhecido como todos carinhosamente por Berto Serck. Berto, começando a nossa entrevista, eu queria que você nos dissesse como que funciona a relação sua com os seus eleitores. Como que funciona, se é uma pessoa que quer te fazer alguma reivindicação, aonde que você costuma encontrar, enfim, como que funciona esse canal entre o vereador e a população? Bom, é necessário a gente dizer que antes de ser vereador eu já atuava politicamente na comunidade, no setor de meio ambiente, cultural. Então a minha relação não só com os meus eleitores, mas como um todo, com a comunidade, é uma relação muito aberta. A prova é que eu não ando de carro quando eu desço para a Câmara, eu venho a pé pela cidade. Então essa relação é corpo a corpo, e sempre que eu posso eu atendo no lugar que eu estou. Então, e tem uma característica toda interessante, é que na verdade os meus eleitores não me procuram. Os meus eleitores, eles têm uma relação de confiança, e isso às vezes me deixa muito apertado do ponto de vista de responsabilidade. Então eu já notei essa característica de confiança. Na verdade eu atuo mais com a comunidade como um todo, e eu faço onde eu estou, ou aqui na Câmara, ou na minha revista, ou mesmo na rua, como eu disse, de maneira totalmente informal. Fazendo uma autoavaliação, o que o senhor considera o seu principal feito aqui na Casa de Leis? Não precisa ser neste mandato não, pode ser no algum passado também. Um ato fiscalizatório, um projeto de lei, enfim, o que o senhor considera o seu principal feito? É muito difícil para a pessoa falar do feito, seria necessário que essa avaliação fosse dos eleitores ou fosse da comunidade. Mas eu procuro pautar o meu trabalho do ponto de vista educativo, não um projeto de lei, não uma fiscalização mais concisa, mas a postura na relação com o mandato, e uma postura educativa, voltada para aquilo que é minha profissão de professor. Então eu acredito que a minha maior contribuição seria essa, de uma postura ideológica, nunca mudei de partido, uma postura sempre transparente naquilo que eu penso, e algumas das vezes essa transparência eleitoralmente ela não é às vezes favorável, mas eu a encaro como um perfil político, e como perfil político, mesmo não sendo o mais votado nas eleições, eu sempre fico entre os primeiros mais votados, exatamente por essa transparência. Então esse seria o grande trunfo da minha vida política, de educativa, de coerência, e sobretudo de compromisso com as ideias que eu defendo. Berto, antes de eu vir fazer a entrevista com todos os vereadores, eu deixo um espaço aberto na rede social Facebook para se alguém quiser se manifestar e fazer alguma pergunta. E tivemos duas perguntas mais ou menos no mesmo sentido. Existem pessoas questionando a postura do senhor como oposição deste governo atual. Elas disseram que elas acostumaram a ver Berto mais aguerrido, enfim, palavras delas, e estão achando o senhor um pouco calmo, um pouco quieto nessa eleição. É a impressão delas ou realmente o senhor tem alguma composição com o governo, ou não é tão oposição quanto era, enfim? Explique isso pra gente. Tá. Primeiramente, a pessoa está correta, tá certo? Eu não sou oposição ao governo Baguá, nunca fui. A minha postura é de independência. E independência não significa que eu apoio o governo, porque na verdade eu votei no Dr. Biro, que nós tínhamos candidato, e certamente teremos nas eleições municipais. A minha postura é de não fazer coro a um grupo político que eu sempre combati, que é a direita de Sacramento, é a elite de Sacramento que governou essa cidade e que trouxe profundos prejuízos a essa cidade. O Baguá, embora eu não tenha votado no
Dr. Wesley, ele faz parte de um projeto político muito mais amplo, que não é a nossa política doméstica, não é Sacramento, é uma política de Estado, é uma política de governo. E o PMDB, enquanto partido nacional, ele apoiou o governo Lula e apoia o governo Dilma, que são do meu partido. Então eu não posso fazer das minhas preferências eleitorais, pelo fato de eu não ter votado no Baguá, eu não posso fazer disso uma oposição cerrada e atrapalhando inclusive um projeto nacional, que é um projeto que veio aí dar casas populares às pessoas, veio a governar para os mais oprimidos na sociedade. E nós sabemos que isso é muito importante. Quem assistiu os últimos dias a desocupação lá no Pinheirinho, com aquela truculência da polícia, aquilo é um retrato da política que nós combatemos, da política da direita, que olha os direitos dos grandes e oprime a sociedade. Então, quem governa São Paulo é o PSDB, que são realmente a quem nós fazemos oposição. É necessário também, como eu disse há pouco, que a minha postura de vereador ela é sobretudo educativa. E eu acho e acredito que a minha coerência política com relação a essas questões ela é extremamente educativa. Por quê? Porque tem muita gente que faz oposição, mas depois tira retrato abraçado com o prefeito ou vai lá no gabinete dele tratar com ele. Eu nunca fui tratar, não tem acordo nenhum com o prefeito. Ele apoiou a minha eleição para presidente da Câmara porque sabia que seria uma gestão austera, como foi. Sabia que eu ia devolver para os cofres públicos aquilo que nós economizamos em termos de austeridade, em termos de uma administração racional. Nós contribuímos para os hospitais do câncer de Barretos e de Uberaba, graças à devolução que nós fizemos. Então, isso trouxe benefício para algumas pessoas, né? Então é nesse sentido que eu não faço oposição, né? Evidentemente que na eleição municipal, o PT, o Partido dos Trabalhadores, terá um candidato próprio e certamente por conta de interesses domésticos, por conta de interesses da cidade, haverá aí um confronto eleitoral. Mas eu tenho como uma pessoa idônea, tenho como uma pessoa honesta, né? Embora muita gente fale aí, o Baguá comprou fazenda não sei aonde, então são coisas que traz os elementos para esse vereador aqui, que eu vou no Ministério Público. Só que as pessoas falam com o sentido de promover um grupo político que está aí quase morto e tentando ressuscitar, fazer oposição ao Baguá. Aproveitando o gancho que o senhor me deu agora, o PT e o PSB já tem esse nome para candidato a prefeito? Tem. Foi colocado em reuniões nossas o Geraldo, um professor novo, né? Ele colocou o seu nome para candidato a prefeito, mas nós nós não deixamos as pessoas fazerem aventuras políticas. E nós preservamos as nossas lideranças. E nós não julgamos as pessoas num conflito eleitoral para queimar uma pessoa. Então nós vamos olhar com muito carinho, vamos preservar os valores jovens que nós temos dentro do partido, né? Não vamos lançar assim de qualquer maneira, quando eu digo qualquer maneira, não que não seja um candidato excelente, um candidato excelente, mas um candidato que tem um potencial de crescimento. E em cidades do interior nós sabemos que muitas das vezes as pessoas, pelo fato de abraçarem uma candidatura e não serem bem sucedidas nelas, é motivo das pessoas descartarem, falar, ele perdeu, e quase como se perdesse uma eleição fosse coisa do outro mundo. E político que não perde eleição não é político autêntico. O Lula já perdeu, os candidatos, eu já perdi a eleição, o doutor Biro perdeu. Então, o que nós temos que ter consciência é de que nós vamos colocar um candidato que preencha aqueles requisitos que o Partido dos Trabalhadores almeja. E a sua eleição, Berto, para vereador, o senhor vai tentar a reeleição? Como que está essa candidatura?